O olhar mais lindo deste mundo é o do bebê olhando a mãe apaixonada. É quase tão bonito como os olhos de Deus, que não tem olhos, mas é lindo seu olhar. O primeiro olhar mais lindo deste mundo bebê olhando os olhos de sua mãe. Meu nome é Carla, eu tive um bebê anencefalo, sou mãe da Júlia, e descobri no meu 5º mês de gravidez o problema da Júlia, através de uma ultrassom. Quando eu descobri o problema da Júlia, eu já tinha uma noção do problema dela, já tinha ouvido falar alguma coisa sobre que o pessoal queria fazer sobre o aborto de bebês anencéfalos. Quando eu descobri o problema dela, a médica me passou, tentou explicar alguma coisa e me falou que poderia ser feito um aborto. E eu perguntei para a médica se eu poderia continuar com a gravidez. E ela disse que eu poderia, mas que não tinha necessidade, que eu ia sofrer muito se eu seguisse com a gravidez. Se eu fizesse um aborto, a neném não ia sentir nada e ia evitar mais sofrimento para mim. E eu falei para ela, que eu estava decidida que eu queria continuar com a gravidez. E eu procurei o Provida em Anápolis. Eu já tinha ouvido o programa do padre Luiz Carlos algumas vezes e procurei para me orientar de alguma coisa. Foi no Provida que eu descobri qual que era realmente o problema que a minha filha tinha, assim, que eu entendi o problema dela. Eu sabia que ela não tinha formado o crânio, até então era só isso, e que ela não tinha chance nenhuma de vida. Aí foi através do Provida que eu vi relatos de outras mães, que eu vi, assim, fotos de bebês anencéfalos, que eu entendi o problema da minha filha. E eu tive uma orientação e uma força muito grande para mim poder estar continuando com a minha gravidez, assim, eu tive um apoio muito grande. E assim, foi difícil a minha gravidez pelo fato de foi uma gravidez que eu tive em cima de eu tinha um bebê de 4 meses quando eu descobri que eu estava grávida. E no início foi um susto muito grande. Não foi uma gravidez planejada, mas que eu estava tão feliz com a minha gravidez anterior que eu queria muito, assim, eu desejava muito essa criança e ao mesmo tempo eu tive que me preparar para o desfecho que ia ser essa outra filha que eu estava esperando. Mas assim, por mais que eu me preparei, por mais que tentei aproveitar ao máximo a minha gravidez, a minha filha, pedia muito para Deus que eu queria ver ela antes dela morrer. Era o meu maior desejo, poder dar o batismo para ela e poder estar com ela pelo menos um momento que seja, para me conhecer ela. E assim, eu consegui levar a gravidez até o final. E minha filha morreu 1 hora depois do parto. Eu conheci minha filha, vi ela viva ainda. E que, para mim, assim, é um sentimento que eu não tenho como explicar, assim, o tamanho que foi, assim, o meu sonho, assim, era poder estar. Hoje eu penso nela, eu queria, assim,
ter mais tempo ainda com ela. E assim, cada minutinho que eu passei com ela, e assim, a vontade depois de abraçar, de estar junto, mas assim, o tempo que eu passei com ela compensou todo o sofrimento que eu tive, toda assim, a dificuldade que eu tive na minha gravidez, tudo compensou. Quando eu vi o rosto dela, foi a melhor sensação que eu já senti na minha vida. Tenho outros 2 filhos e assim, todo sofrimento foi dado, não tem ter carregado a gravidez, os problemas todos que eu passei na gravidez. E não tem como explicar quando eu olho as fotos da minha filha, quando eu lembro dela, do meu parto, como que as pessoas querem abortar uma criança que tem tudo, ela só não ia viver. Eu só não ia ter a minha filha, mas assim, durante a minha gravidez, ela mexia muito com a minha outra filha, às vezes até mais. Na noite anterior do meu parto, ela mexeu como se ela estivesse viva. E hoje eu penso assim, ela morreu 1 hora depois do parto, e eu fui para Santa Casa ganhar neném e ela mexendo o tempo inteiro. Mas e eu olhar as fotos dela, lembrar dela, nunca na minha vida, essa era uma coisa que não tem como nem pensar, questão de aborto, não tem nem por onde eu pensar nisso, como que uma pessoa consegue. Quando eu pensei, me cogitaram a ideia de fazer um aborto, e foram várias vezes que a minha médica tentou, em cima disso, falar para mim, eu não consigo imaginar, assim, palavras, assim, sentimento, como que eu poderia estar hoje se eu tivesse feito o aborto na minha filha. Assim, é um sentimento, é uma coisa que eu não consigo passar pela minha cabeça, e eu não consigo, para mim não existe, é uma coisa que não existe. Mas se tivesse, não me acarretaria, me ajudaria em nada. Para mim só ia piorar o sentimento que eu estava. O que me ajudou muito foi o tempo que eu passei com a minha filha, e saber assim, o quanto eu lutei, tudo que eu senti durante a minha gravidez, assim, o que me ajudou a superar o problema dela foi esse. Quando eu cheguei no final da minha gravidez, que eu ganhei ela, assim, e sabia que eu estava entregando minha filha para Deus, aquilo foi o maior alívio que eu pude, que pôde me ajudar um pouco no que eu senti. Mas nunca que eu poderia imaginar se eu tivesse tirado ela. Não ia me ajudar em nada, e sim piorar muito mais a minha situação como mãe. E assim, a maior satisfação que eu tenho foi o dia que minha filha nasceu, que eu olhei para ela, que todo o amor que eu tinha por ela, quando eu olhei nela, aquilo tudo valeu a pena. Para mim valeu, e eu viveria tudo de novo, se eu pudesse assim, ter mais tempo com ela.